Sejam muito bem-vindos ao podcast Imigrantes que Inspiram. Aqui contaremos histórias de quem já encarou esse desafio para desbravar o mundo e que hoje inspiram outras pessoas com suas histórias. Meu nome é Ilora, sou host desse podcast, também sou médica, terapeuta e imigrante. E te convido a embarcar comigo nessa jornada onde vamos conversar sobre adaptação, transformações, frustrações e conquistas. Vamos juntos? Hoje estou aqui com mais uma amiga muito querida, daqui do Canadá também, mas eu quero que você se apresente, por favor. Então, olá, obrigada primeiro pelo convite. Eu estou muito feliz de ver que você está colocando em prática esse projeto, que é muito lindo, e eu espero que ele ajude a inspirar várias pessoas. Meu nome é Marina, eu tenho 30 anos, sou mãe do Samuel, sou esposa do Hélio Filho, sou publicitária, sou vários eus e hoje moro aqui no Canadá. Inclusive, hoje está completando 2 anos. Hoje, que legal! 2 anos que dessa decisão nossa de vir para cá, de se mudar para cá. E são 2 intensos anos. Engraçado até pensar na Marina de 2 anos atrás, como está diferente dessa Marina de agora. A gente vai caminhar isso daí para a gente até saber assim a sua história. Então, conta da onde que você é lá do Brasil e como que foi esse processo de decidir pela imigração e pelo Canadá, né? Então, eu sou de Goiânia, na verdade eu sou de Aparecida de Goiânia, do interior de Goiás, e eu já tinha feito um intercâmbio, eu sempre tive o sonho de fazer intercâmbio. E aí, quando eu tinha 23 anos, eu consegui realizar esse desejo de fazer esse intercâmbio, eu fui para a Inglaterra, passei 1 mês. E fiquei louca, eu vi o tanto que a vida era diferente, porque assim, eu já tinha até viajado para fora do Brasil antes, assim, para a Argentina, assim, só uma semana e tal, mas quando eu fiz esse intercâmbio, que eu fui sozinha, foi muito importante também para mim poder me descobrir ali, descobrir o que eu gosto, o que eu não gosto, acho que essa fase dos 20 e poucos, antes dos 25 é muito isso, e aí eu vi que tinha tantas coisas a mais para eu poder ver. Sinceramente, o que eu vi mesmo, foi assim, por que as pessoas aqui parecem que vivem melhor e parece que eu não estou vivendo isso? Eu acho que eu mereço isso também, eu queria ir atrás disso também. Eu queria uma experiência prolongada desse gostinho que eu tive desse 1 mês lá na Inglaterra. E a Inglaterra era, se você me perguntasse, era a minha primeira opção, era o local que eu queria ir. Eu já estava junto com meu esposo na época, meu namorado, a gente já estava falando de casar, enfim, de continuar construindo nossas vidas juntos. E aí, quando eu voltei, eu fiquei muito desgostosa com a minha realidade, principalmente com a questão do trabalho, porque eu senti que eu trabalhava muito, corria. Você trabalhava com o quê no Brasil? Sempre trabalhei na área de publicidade, eu trabalhava com marketing, eu trabalhava numa emissora na área de eventos e era uma vida muito estressante, muito corrida. Quem é da área de eventos sabe o tanto que não tem horário. Na marketing não tem horário, mas quando você é de eventos é especialmente, assim, sabe? Sempre tem um pepino para resolver. Então, eu estava vivendo uma vida muito estressada e parecia assim que eu corri. Sabe aqueles hamsters dentro daquela rodinha que você corre, corre atrás e eu não estava vendo o resultado. Então, a partir desse momento, desse gostinho que eu tive nesse intercâmbio, desses 30 dias que eu passei fora, eu falei assim, cara, é isso que eu quero para mim, eu quero prolongar essa experiência. Eu nem falava assim que eu queria morar para sempre, nem nada, até hoje eu não falo isso. Mas eu queria expandir essa experiência, e aí, após muita conversa com meu esposo, a gente decidiu que a gente iria fazer isso, né? Que a gente iria fazer isso juntos. E ele já queria também? Ou você que plantou a sementinha? Não, ele não queria de jeito nenhum. Ele, ele não, como eu fui sozinha, ele ficou e tal. Ele queria comprar um lote. Ele é arquiteto. Ele queria construir a nossa casa e tal. E o que não é uma ideia ruim, mas é porque como eu tive esse gostinho, eu vi assim, cara, dá para ter uma vida melhor. Até porque quando eu fui, eu também tive a oportunidade de visitar meus familiares que moram na Suíça, e assim, eu fiquei deslumbrada, eu acho que a palavra foi essa. Quando eu fui a primeira vez, quando eu saí do Brasil a primeira vez, fiquei muito deslumbrada.
e é só 30 dias, então você acha que tudo é tudo oba-oba. É. Você vive sempre a melhor parte, porque são só É, 30 dias, né? você é férias, você está viajando, você só vai Aham. fazer coisa boa, você só vai fazer coisa boa. Então, eu acho que a palavra é essa, assim, deslumbre mesmo que eu fiquei. E aí, quando eu voltei para o Brasil, nada servia, nada estava bom, e eu tive que insistir muito com ele. Falei assim, não, em vez de a gente comprar um lote agora, vamos viajar comigo, eu quero te mostrar exatamente os mesmos lugares que eu fui, porque eu tenho certeza, eu sinto no fundo do meu coração que você vai sentir a mesma coisa que eu, e Uhum. tananã. E aí, nós passamos 2 anos juntando, né? E fomos. Beleza, fomos, visitamos exatamente os mesmos lugares, acrescentamos mais um país, ficamos noivos, Uhum. e ao voltar, eu já tive outra percepção, já tive a percepção assim, não, se eu conseguir ter uma boa condição e pudesse sempre fazer isso, por mim tá ok morar no Brasil. A minha primeira experiência indo para fora foi, eu quero isso a todo custo. A minha segunda experiência, que eu fui com ele, e também a minha irmã fez boa parte dessa viagem com a gente, foi, o importante não é o lugar, e sim as pessoas que estão comigo. Sim. Então, Dessa vez, nessa segunda vez, você ficou 30 dias também ou você ficou mais? não, ficamos menos, na verdade, ficamos Menos. 22, Uhum. Então, eu entendi muito isso. Eu também já tinha trocado de emprego, eu estava mais feliz. Eu tinha uma vida ainda mais corrida, porém, eu estava assim, ok, tudo bem. Uhum. É isso por enquanto. Eu compreendi que eram as pessoas. Não só a questão dele ou da minha irmã, mas da minha mãe, do meu pai, da minha família. Eu estava feliz com essa decisão que eu estava tomando para mim. Porém, Uhum. ele foi picado pelo bichinho do quero morar fora. Ah, entendi. Na verdade, você plantou a sementinha e levou para regar lá na Inglaterra. Tipo isso. E aí, no que nós voltamos, ele começou a falar, a gente tem que planejar nossa lua de mel. Aí a gente começou a planejar a lua de mel. Ele, não, mas e se a gente fizer um intercâmbio, tipo, igual você fez, assim, de um mês? Eu falei, nossa, cara, sério, é porque é tanto dinheiro para poder ficar só um mês. E aí a gente volta triste, não sei o quê, tananã, mas vamos ver. Então primeiro foi um tempo fazendo orçamento só para viagem, para outra Eurotrip. Uhum. Depois foi para, não, vamos fazer um mês, assim, só de intercâmbio. Quem E fazia esses planejamentos? Eram vocês dois juntos ou você mais? Ou ele não, mais? eu. Ele sempre Você foi é a assim, planejadora, né? eu sou a planejadora, Aham. a planilhadora do Isso. relacionamento, Aham. nesse sentido, porque ele já é em outros, principalmente depois que a gente chegou para cá, Uhum. aqui. É, e aí eu comecei a ver, aí ele falou assim, não, muito caro, né? E se a gente já for para poder ficar? Aí eu falei, ué, como assim? Ele, não, eu gostei muito da gente ter ido, eu acho que você está certo, eu acho que aqui está muito difícil as condições, principalmente financeiras, e a gente estava tentando ver financiamento para poder comprar o lote, para poder construir a casa, aí a gente colocou muito na balança a questão, nossa, a gente vai ficar 30 anos pagando uma Isso foi coisa que assim. ano? Isso foi, nós ficamos noivos em 2019, Uhum. e aí veio 2020 a pandemia, e a gente já, assim, a gente já tinha decidido, né? No final do ano, a gente, de 2019, a passagem de 2019 para 2020, nós já tínhamos decidido Uhum. que, não, é isso, a gente quer isso. Aí veio a pandemia, e aí o que a gente fez foi ficar juntando dinheiro até a gente conseguir até passado essa situação da pandemia, a gente conseguir a quantia de dinheiro necessária. É lógico que dentro desse processo de 2 anos, tipo assim, aí foi onde a gente começou a entender assim, cara, para onde que nós vamos? Vamos pesquisar aqui qual que é o melhor local, porque a nossa premissa era queremos trabalhar em nossa área. Não abrimos mão Vocês disso. já foram desenhando esse projeto com É, essas condições. isso, a gente foi, tipo assim, o que que a gente não abre mão? Porque a gente Uhum. tem uma vida confortável aqui em Goiânia, estamos próximos da nossa família, a gente foi fazendo bem uma listinha de prós e contras, e aí a Uhum. gente foi tendo essas premissas, né? E a principal nossa era, queremos trabalhar, ambos queremos trabalhar em nossas áreas, e queremos que seja um mercado que seja bom para isso, e também já estávamos pensando um pouco mais na frente, que era na questão de filhos. Uhum. E nós fomos por eliminação. Eu já tinha tentado vir para o Canadá antes,
Uhum. Esse intercâmbio que eu fiz para Londres, na verdade, eu faria para o Canadá, inclusive para essa cidade, né, que é Vancouver. Uhum. Porém, na época, o meu visto foi negado. A explicação foi só que eu não tinha nenhum histórico de viagem anterior, Hum. e eu chamo isso de Deus, porque não era É, para mim vir naquele momento, não era para mim passar por você ia toda a desistir jornada que eu de ir tô. pra Vancouver. É, não era, não era. Ainda mais hoje, depois de ter meu filho, eu vejo muito isso, assim, nada, eu acredito muito nisso, que nada acontece por acaso. Uhum. E naquela época não era para mim poder vir para cá, até porque quando vinha para cá, eu ia vir passar 2 semanas só. Acabou que eu passei, foi 4 semanas lá na Inglaterra, e foi Uhum. muito bom, foi onde eu me descobri muito e me deu muita base para mim estar aqui hoje, para mim ter uma mente mais aberta, esses pensamentos que eu Sim. tenho hoje, sabe? Me conta mais esse planejamento. Então, esse era um dos critérios que vocês falaram que não abriam mão, que é a profissão de vocês. Ele é E arquiteto e você na área de marketing, né? de Publicidade. publicidade, marketing. Aham. Mais alguma coisa que vocês colocaram assim como isso tem que, né, assim, quais eram os seus planos desenhados, vamos dizer assim? Uhum. Não, a gente foi muito por essa questão, assim, a gente não quer nada que seja ilegal, porque a gente quer um país onde a gente possa trabalhar na nossa área, Uhum. que seja inglês, porque era a base que a gente tinha, e aí a gente começou a procurar, a gente começou, na Inglaterra não tem como, porque não tem como eu trabalhar e estudar lá, não tem nenhum programa de migração, na verdade, né? Porque o primeiro objetivo era esse, um local que tivesse um programa de imigração. Sim. Então a gente começou a ver, e aí eu lembrei, cara, o Canadá vai, vai oferecer isso. Aí pesquisando mais, a gente viu, no Canadá tem licença maternidade de até 1 ano e meio. Opa, ponto positivo aqui, Canadá. No Uhum. Canadá, tanto eu quanto você podemos trabalhar em nossa área, ok. Então, a partir do momento que a gente decidiu assim, é o Canadá, a gente começou a pensar, então tá, agora, onde no Canadá? O Canadá é gigante. Então, Uhum. aí veio outra etapa do planejamento, que foi entender assim, qual província, qual cidade que tem que oferece oportunidades de trabalho para ambas as nossas áreas. Uhum. E é lógico que a gente também pensou na questão do clima, então Vancouver já estava despontando assim de cara, porém o que confirmou a gente querer vir para cá foi isso, a gente entendeu, não, é um local que está atendendo todos os nossos critérios. Uhum. O profissional, né, tanto a minha área quanto a dele é aquecida, o clima é mais ameno, o único contra, assim, nosso, é mais a questão da distância, porque quando você pega Toronto e pega Vancouver, nossa, assim, pensando em nossos pais, pensando em nossa família de vir visitar e da gente ir também, e da Uhum. questão do fuso horário, né? Se você Uhum. comparar Toronto com Vancouver, são 4 horas de diferença aqui, Toronto lá para o Brasil é 1 hora, 1 hora, acho que é 1 hora só. mas Uhum. aí tem a questão do frio e tal, então as nossas etapas foram muito essas, assim, primeiro entender o que a gente quer, porque eu penso muito assim, ó, quem não sabe o que quer, quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho vai servir. Então tem que ter muito claro aquilo que você está querendo. E esse sorriso. Eu tô rindo aqui porque, né, eu sou da segunda parte. Não, mas pode falar, que eu acho que essa parte, Marina, assim, é um diferencial da sua história de imigração. Porque Uhum, eu conheço você desde o começo, né? A gente estudou junto no primeiro módulo do curso. uhum, E então eu conheço você desde o começo e eu vejo que o seu processo, dentre vários outros que eu conheço aqui, é o mais redondo. Não é um perfeito, porque também teve dificuldades, teve problemas, mas é o mais redondo. Então, eu acho que essa parte da sua preparação realmente é o seu diferencial, entendeu? Porque uhum. vocês fizeram isso muito bem. Então, assim, dentro de tudo que você falou, tem uma pergunta. Vocês faziam, como que vocês faziam assim na prática? Vocês faziam reunião toda semana? Vocês sentavam sempre para conversar, colocavam no papel? Como na prática funcionava esse planejamento? Na Excel. Assim, de novo, a planejadora sou eu, o Hélio, ele é muito assim, o que você falar
tá falado, eu vou juntar o dinheiro. Ele Uhum. trabalhou muito, porque a gente, tipo assim, o dinheiro é primordial para Sim. qualquer lugar. Então, ele passou a ter, ele é PJ, né? Ele passou a ter 2 empregos para ir juntando dinheiro. E aí, ele foi juntando dinheiro, eu também estava trabalhando, mas ele deu mais gás nessa questão financeira. Porque a gente sabia que ia ter independente do local. Sim. E aí eu comecei a pesquisar bastante, e eu também tenho uma coisa muito assim na minha cabeça, Loura. É, se eu estou precisando de informação, se eu preciso de alguma coisa, eu procuro um expert daquela área. Eu não fico perdendo tempo, Sim. assim, Você foi, sabe? então, consultor de imigração? Exato. Então, eu falei assim, Uhum. cara, a gente já entendeu o que a gente quer, o que a gente está buscando com essa mudança de país. A gente está buscando ter um melhor conforto de vida, a gente está buscando ter mais oportunidades nas nossas carreiras e um local onde a gente possa ir de forma legal e que ofereça isso que a gente está buscando. Aí, então tá, então encontramos o Canadá, encontramos que seria Vancouver. Definido isso, beleza, hora de procurar, então, uma pessoa da área, um expert da área, para poder falar o caminho das pedras para nós. Uhum. E aí foi o que nós fomos fazer. E aí eu pesquisei, e aí eu fui ter uma consultoria, pesquisei outro, e aí eu fui naquele que eu mais me identificava, onde a gente entendeu que era o melhor plano para nós, e a gente veio através do programa de estudo e trabalho, onde eu vinha estudando e poderia trabalhar, e o meu esposo, no caso, com o visto de trabalho. Sim. E, e aí, na época, então, uma parte muito importante que eu acredito que tenha sido esse planejamento foi: não vamos contar com o ovo no cu da galinha. Muito Bem isso. claro, né? É isso mesmo. Então, a gente sabia que, por exemplo, eu iria poder trabalhar só meio período, e aí a gente começou, e que ele teria que ter um trabalho full time, e se a gente tinha essa premissa de que a gente queria trabalhar ambos em nossas áreas, e que a universidade consumiria uma parte muito grande do nosso budget, a gente teria que juntar bastante dinheiro. Então, lá no Brasil, a gente fez contenção de gastos, a gente não ficava saindo, né? Foram 2 anos juntando uma quantia necessária, além do que o governo exige, para a gente poder ficar ok. Uhum. É porque nisso, assim, as regras até mudaram agora, mas quando a gente Sim, veio, ainda exigiam tanto que, gente, não dava para sobreviver, entendeu? Não dava mesmo. a verdade é essa, né? E então a gente foi pesquisando muito custo de vida, que aí de novo volta para a planilha. O que a gente vai ter de gastos? Aluguel, vai ser transporte, né, o deslocamento, vai ser a Você já questão da planilhava tudo alimentação. isso quando Sim, vocês estavam lá ainda. eu já tinha planilha, então eu fui buscar muito no YouTube, tipo, as histórias de outras pessoas, para mim poder entender o custo de vida, fui procurar muito entender o custo de vida para a gente saber, assim, cara, a gente vai conseguir, assim, qual que vai ser nosso plano quando a gente chegar lá, porque a gente vai ter que conseguir um emprego rápido, só que a gente está disposto, que tipo de emprego, assim, que a gente está disposto? Porque, Uhum. porque a gente já entendia, tipo, que isso ia impactar na nossa saúde mental, essa questão do trabalho. Então, o Hélio mesmo, ele se preparou muito. Quando ele chegou aqui, não passou nem um mês, ele conseguiu um emprego que ele Isso estava. aí é muito legal também se falar, porque na verdade ele ficou de olheiro, vamos dizer assim, né, numa demanda muito específica que ele sabia que usava muito aqui Isso, e trabalhou para ser especialista nisso. isso. Ele identificou que dentro da área dele tinha um software em específico que estava bastante em alta aqui, então ele foi estudar dentro desses 2 anos. Ele estudou, ele fez curso para poder se especializar nessa área mesmo, e o Hélio, ele é um pouco autodidata, assim. Uhum. Eu não sei se ele é autodidata ou se ele é muito dedicado. Então, quando ele coloca alguma coisa na cabeça, é aquilo ali, e ele aprende sozinho, ele é self-learning, né? Ele aprende ali sozinho, ele vai no YouTube, agora com inteligência artificial, então, aí
E aí ele aprendeu isso e ele já começou a trabalhar o perfil dele no LinkedIn, no Indeed, já para poder, quando chegar aqui, já ter essas propostas. Se ele teve, ele passou em mais de uma. Ele teve mais de uma proposta. Sim. Então, foi assim, eu acho que o case dele é de muito sucesso, mas é porque ele se preparou muito para isso. Exatamente, Ele estudou muito inglês, preparação. estudou muito, porque adiantaria. E não adianta nada, assim, conseguir um emprego sem, tipo, para ele conseguir um emprego, ele precisaria do inglês. Então, isso daí Então, foi foi um planejamento, né? Ele foi um pouco mais, talvez, executor, você é planejadora, no sentido dele correr atrás dos cursos que precisava, juntar assim, dar mais gás no dinheiro, né? Então, gente, sério, o caso da Marina, assim, eu sempre falo para as pessoas que eu converso, né? Eu também estive perto e vi os perrengues, sim, a gente ainda vai falar deles, mas é um caso mais redondo. Mas conversando com você agora, a gente já conversou em pequenas frações desse seu planejamento, fica mais claro do porquê que aconteceu assim, entendeu? É tudo que planta colhe. Então, assim, se você se você se organizar, se você entendeu assim, minha meta é aquela, meu objetivo é esse, então é correr atrás, e aí é ter plano A, ter plano B, ter plano C. Então, assim, ó, a gente sabia que essa questão do trabalho era muito importante, que isso poderia afetar a nossa saúde mental mesmo. Eu mesma gosto muito da minha área, não me imagino fazendo outra coisa. E aí também a gente tem que contar com a sorte. Tem momentos que, sabe? Por exemplo, poder chegar aqui, e a partir do momento que eu cheguei aqui, que eu pisei aqui, teve uma mudança no governo que permitiu que os estudantes pudessem trabalhar full time. Cara, Deus! Foi Sorte! maravilhoso, realmente. Isso daí acabou me proporcionando trabalhar de fato na minha área. Então, mas calma aí, antes de chegar no que você conseguiu sua área, que agora já todo mundo já sabe, não vou suspense. Como é que foi o início de buscar trabalho no Canadá? Então, no caso dele, com um mês que chegou, ele já, antes de vir para cá, ele já tinha entrado em contato com os escritórios de arquitetura que ele estava prospectando, que ele já sabia, não que estava com vaga disponível, mas que ele já sabia que seria próximo da onde a gente, tipo assim, dentro da Grande Vancouver, né? Então, ele já foi procurando ali que ele sabia que tinha demanda por esse software em específico. Sim. E aí ele já tinha mandado o portfólio, ele fez um portfólio, eu fiz um portfólio desde lá do Brasil. Então teve o inglês, teve a questão do portfólio, né? Eu falo do inglês porque a gente teve que continuar, teve que ficar estudando, eu fiz algumas aulas particulares, a gente ficou muito ali no Duolingo também, tudo, a gente consumiu bastante conteúdo em inglês, e aí a gente foi muito nesse caminho mesmo, sabe? E aí quando ele chegou, ele só falou assim, mandou um e-mail para essas empresas falando, olha, cheguei, estou aqui, Sim. já estou com o meu visto. Então, o primeiro passo, a primeira coisa que a gente fez aqui, porque também foi muita pesquisa, principalmente dele, foi o que a gente precisa para uma pessoa contratar a gente aqui? Você precisa ter o seu SIN number logo, você precisa já ter a sua identidade, você precisa de ter um cartão de crédito, assim, para você, uma conta num banco, né, que eu quero dizer, na verdade. O Então, SIN number é tipo CPF, para quem não está familiarizado. Então, na primeira semana que a gente chegou aqui, a gente tratou de fazer isso, porque com isso nós somos alguém aqui. Sim. Então, aí a gente foi, aí ele já tinha avisado que tinha chegado, então a gente estava com tudo pronto para ser contratado. E graças a Deus, 3 semanas depois, ele já conseguiu, ele fez entrevista, passou, gostou do local, gostou da proposta, 2 anos depois, continua no mesmo emprego, do tanto E que ele para você, como é que foi esse início de busca de emprego e tudo mais? Para mim, quando eu cheguei, eu não podia trabalhar ainda, por conta de uma questão do visto do estudante aqui, de um curso preparatório que nós fizemos juntas, né, Laura? Eu só podia começar a trabalhar a partir de janeiro, a gente chegou no final do ano, né? Então, eu tive 3 meses de adaptação aqui, que, na verdade, foram muito bons. Tudo acontece porque tem que acontecer, eu acredito muito nisso mesmo.
E aí, em janeiro, no final de dezembro, passou o final do ano, virou o ano. Eu falei, beleza, eu vou começar a aplicar agora. Então, o que eu fiz foi, eu já tinha o meu portfólio, eu já tinha ali meu currículo, e dentro desses 3 meses que eu não poderia trabalhar, o que eu pensei? Cara, eu já sei que tudo aqui exige experiência canadense, mas eu não posso trabalhar. O que eu vou fazer? Vou fazer serviço voluntário. Para Sim. tudo tem um jeito nessa vida. Então, eu fui Uhum. procurar fazer serviço voluntário, não só por conta dessa questão, mas por uma questão pessoal, que eu também gosto, porque eu não tinha nada para fazer. Uhum. Menina, que você não tem noção quantos bolos de cenoura essa menina tentou fazer, porque não tinha o que fazer em casa. Não tinha o que fazer. Então, eu fui fazer serviço voluntário, era uma coisa que eu já fazia no Brasil, é uma coisa, eu uni o útil ao agradável. E aí Sim. eu fiz em algumas ONGs, fiz na própria universidade, porque eu pensei, tudo, né, tendo ali a estratégia em mente, porque aí eu vou colocar isso aqui no meu currículo. Então, a minha última experiência, que quando os recrutadores forem ver, vão ser essas experiências aqui, como voluntária, e aqui no Canadá. Uhum. Então, durante esses 3 meses que eu não podia trabalhar, eu tive essas experiências como voluntária, e aí em janeiro eu comecei a aplicar de fato para as vagas, e assim, adaptei meu currículo, corri atrás dessas informações, e veio janeiro, apliquei, nada. Veio fevereiro, já A estava gente quase. saiu para distribuir currículo. Nós saímos, é verdade. Eu já Algumas tinha chegado. vezes. Chegou fevereiro, até o mês de fevereiro eu não tive nenhum retorno. Mas assim, pareceu que foi muito mais do que 45 dias. Pareceu que porque foi muito intenso. O meu esposo saía para trabalhar, eu estava aplicando para a vaga, ele voltava do trabalho, eu estava ainda no computador aplicando para a vaga. Uhum. Só no Indeed foram 114 vagas que eu apliquei. Nossa. E isso foi assim, eu estava aplicando já para qualquer coisa. Porque eu Uhum. estava, na minha área, eu não estava recebendo nenhum retorno, então aí eu fui por eliminação. Então tá, então eu vou para algo mais administrativo, eu vou, tipo, não vou, então tá, eu era analista lá, eu queria um cargo de analista aqui, ou de especialista, não tá rolando, então tá bom, vou aplicar para de assistente, fui indo por eliminação mesmo, fui tirando, até o ponto que eu cheguei, cara, vou distribuir currículo pro a lanchonete aqui do lado, porque eu preciso trabalhar. Não só Uhum. pela questão financeira, mas, de novo, pela questão de saúde mental, de, de, de ser produtiva, que isso é Sim. importante para mim também. Uhum. E nada, e eu fiquei muito abalada. Você lembra disso, né? Eu Eu ficava lembro. muito, primeiro, eu acho que tem uns estágios, assim. Primeiro é uma revolta muito grande. Como Uhum. assim? Mas eu sou muito boa. E aí depois bate uma tristeza, um Uma tipo, sensação de rejeição, um pouco assim também, né? de tipo assim, nossa, será que eu sou ruim? Será que eu pensei que eu era muito boa e na verdade eu não sou? Será que eu não sou o suficiente? Foi o pior sentimento, Uhum. de sentir que eu não era o suficiente, que tudo aquilo que eu pensei, assim, que eu idealizei para cá, não, na verdade não ia dar certo. Então eu tive muitos momentos de ficar triste Você mesmo, acha que esse momento assim foi um primeiro tropeço assim que você sente, tipo de dificuldade, sabe, uma barreira real assim? Em que sentido você está falando? De entrada, Não, não, na dentro questão da do plano, imigração mesmo, dentro do plano dentro do plano. do plano que eu Isso. idealizei para minha vida aqui e tal, com certeza. Na verdade, minto, eu acho que foi o segundo. O primeiro foi pensar que, tipo assim, na minha cabeça eu pensei, vai ser tudo novo. Então, por mais que eu vá ter saudades da minha família, vai ser tudo novo, todo dia vai ser uma novidade. Eu não vou ficar com tanta saudade assim. Não, Mero engano. não. Me bateu muito assim. Eu acho que a melhor forma de eu explicar isso é o seguinte: sabe quando você tem um objetivo, toda a vida você queria aquilo ali, você queria muito, aí você atingiu aquele objetivo. Meu objetivo era chegar aqui. Uhum. Cheguei aqui. E aí? E agora? E agora, José? Tipo, e Uhum. agora? Eu faço o quê? Então, eu acho que o meu primeiro.
o meu primeiro estágio, assim, tipo, da imigração foi essa, foi Isso porque você já tinha desenhado, tipo, isso que eu médio, tinha curto, longo planejamento. prazo. É, Aham. é. Mas, assim, teoria e prática são coisas diferentes. Na Sim, teoria, sim. tipo assim, estava tudo certinho. Então, a gente já tinha ali um apartamento, já para, né, para morar, tinha comida, tinha tudo na Não, teoria não, não. Você estava tinha um ok. forninho para morar, Tinha um Marina. forninho, que o apartamento... Ah, mas, cara, isso daí Era uma é uma belezinha, né? Mas parte. era um forninho. Era. É, mas aí chegou a parte da prática, eu senti muito, eu senti muita falta da minha família. Eu acho que só quando às vezes a gente precisa dar estar distante para entender, né, algumas coisas, e aí nossa, eu não sabia desse apego todo que eu tinha, assim, e me bateu muito forte isso. Eu cheguei. E aí eu também não podia ligar para minha mãe, né? Não, como que eu vou ligar para minha mãe, chorando? Porque eu não queria preocupar minha família também. Uhum, Queria que eles ficassem ok, que eu estava bem. uhum, Acho que esse que foi, na verdade, o primeiro tropeço. entendi. Daí depois essa dificuldade do emprego. E que momento que você conseguiu a vaga, como é que foi? Após muitas vagas aplicadas, após entender que, assim, a gente tem que fazer, às vezes, você tem que fazer o que tem que ser feito, às vezes não vai ser daquele jeito que você quer. Então, a partir do momento também que eu aceitei, que falei assim, cara, não tá dando a minha área, eu vou trabalhar no que tiver. Tudo bem, tudo Uhum, é recomeço, e se eu vim para cá é porque eu também sabia que eu tinha que estar disponível, assim, aberta para isso. É um uhum, recomeço, tá tudo uhum. bem. Então, acho que aceitar muito isso. Aí, a partir desse momento, aí começou a surgir retorno das vagas que eu apliquei. Olha só, né? Quando você libera, aí Você se liberta. se liberta e se libera assim para, né? Tipo, tá bom, vou olhar para o mundo. Bom Daí o mundo universo. olha para você. É. E aí eu comecei a receber os retornos. E aí o que eu tinha muito na minha cabeça era assim, eu sei o que eu quero. Só que toda oportunidade era uma oportunidade. Uhum, Eu queria errar. Eu queria errar. Em todas as entrevistas que eu estava fazendo, eu estava tudo bem de errar nas entrevistas, porque como eu apliquei para qualquer coisa, eu fiz várias entrevistas que, na verdade, eu não queria o emprego. uhum, Mas eu usei essas entrevistas para poder me treinar para quando chegasse o momento da vaga que eu realmente queria, o meu inglês está afiado, eu ter confiança para poder conversar, ou uhum, pelo menos para poder enganar as pessoas que eu estava confiante. Então, foram muitas entrevistas por telefone, foram entrevistas por videocall, onde eu tinha minhas colinhas assim do lado e usando também a inteligência artificial, o chat GPT da vida, para poder me ajudar com isso, uhum, para me ajudar a me treinar. E aí, até que chegou no momento que as oportunidades que eu realmente queria começaram a me retornar para a minha área mesmo. Fiz várias entrevistas, e aí teve duas delas em que eu passei. Só que aqui eu tô hoje foi um caso mais inusitado, assim, sabe? Que foi a questão de, tipo, eu apliquei para a vaga e, na verdade, eu recebi uma negativa. Eu uhum. recebi falando Eu assim, olha, lembro. agradeço, mas não obrigada. Só que, quando eu recebi essa negativa, eu já tinha recebido negativa de tantas outras, inclusive dos trabalhos que eu nem queria, Uhum, que eu fiquei, eu fiquei tão triste que eu, tipo assim, o que eu tô fazendo de errado? O que tá acontecendo? Que eu tô, que merda? O que eu tô fazendo? Será que foi um erro vir pra cá? Sabe? Será que foi esse o primeiro momento que você pensou, o que que eu tô fazendo isso? aqui? O que eu tô fazendo aqui? Sabe? Será que onde que nesse como se fosse um cálculo, né? Onde que eu errei aqui nesse cálculo? Deixa eu voltar aqui e rever essa fórmula, porque Uhum, não está dando certo. E aí toda essa frustração e essa tristeza, que era uma tristeza, me fez retornar, mandar um e-mail de volta para essa vaga que é a que eu estou hoje. uhum, Falando, olha, agradeço pelo retorno, porque até então também demorou muito eu começar a ter retorno, pelo menos das negativas. sim. Então, eu agradeci pelo retorno e falei: se tiver algum feedback,
pode me falar, por favor? Eu quero melhorar e tal, se tiver algum feedback para poder me dar do meu currículo, tananã. Era mais um desabafo, porque eu não estava nem com esperança que a pessoa ia me responder, até porque o e-mail que foi enviado para mim era claramente de uma mensagem, tipo, desses e-mails que são automáticos. Sim. Então, eu estava mais desabafando do que esperando um retorno, mas, para minha grata surpresa, eu tive o retorno, que é da minha atual gerente, onde ela falou assim, olha, eu gostei da sua atitude, a sua atitude de perguntar o que você poderia fazer melhor. Eu até revi aqui o seu currículo, porque, na verdade, aqui tudo tem aqueles scams, né? Então, ela não tinha realmente visto, na verdade, o meu portfólio. Ela só tinha visto o currículo. E o meu trabalho é extremamente visual, né? Sim. Então, tá tudo lá, o poder de convencimento para poder me contratar, tá no portfólio. E aí ela, olha, por conta dessa sua atitude, eu vou querer sim te entrevistar. E aí eu falei, uau, top. E aí foi onde eu passei tive a primeira entrevista com o time de recrutamento, passei para a próxima etapa, que foi para a entrevista com ela, e daí passei para a terceira etapa, que foi a entrevista com o nosso diretor, e consegui a vaga. Nesse meio tempo, eu também, isso me deu confiança e continuei aplicando, porque é um processo, né? Então, Sim. eu continuei aplicando, e outra empresa também segui nesse mesmo fluxo e fui aprovada. Uhum. Não, toda aquela frustração, toda aquela tristeza, porque nesse processo todo foram 3 meses Uhum. de aplicação, de angústia, de sofrimento, de ajuste É ali. porque a gente fala assim, não, porque eu apliquei, daí me entrevistou, você pensa que é 3 semanas, né? Sobe um, vai dois. Não, não foi. Então, eu acabei no final escolhendo o meu trabalho, porque quando eu estava tão frustrada, foi quando eu mandei esse e-mail, né, para essa resposta, isso é algo pessoal meu, às vezes quando eu chego no meu limite, ali no meu fundo do poço, eu também fico nervosa e eu falo assim, você quer saber agora? Eu vou escolher o meu trabalho, você vai ver. Eu vou conseguir esse caramba aqui. E as palavras têm poder. Uhum. Sim, Você é movida a desafios. com certeza. Não, e é em tudo, assim. Uhum. Eu acredito que a questão de eu toda a vida ter praticado esportes me ajudou muito com isso, sabe? A sempre ter uma meta, ter um objetivo ali, a gostar de ser desafiada e de me estabelecer esses objetivos, essas metas. É lógico que isso eu acabo me cobrando muito, eu sou uma pessoa que me cobro muito, e que eu preciso balancear isso, mas isso também é o que me move. Sim, aproveitando que você entrou nesse assunto, como que você cuida, assim, da sua saúde física, mental? O que que você tem de hábito ou fez durante esse tempo de hábito para poder dar uma balanceada aí nisso tudo? Uhum. Amante de esportes, como você sabe, né? Eu no Brasil praticava CrossFit, eu já praticava CrossFit já porque meu trabalho era muito estressante e eu precisava de alguma coisa para descarregar minhas energias. Uhum. Então, quando eu cheguei aqui, não tinha como eu praticar o CrossFit, porque até hoje, na verdade, é muito caro, é exorbitante o valor. E também não tinha nada perto, tudo eu precisava do Skytrain hoje, que a gente tem um carro, né? Uhum. Então, eu aproveitei o que eu tinha, é muito isso, é fazer o que você pode fazer com o que você tem. A Uhum. academia do prédio foi a minha solução, e logo depois eu passei a ir na academia que é dentro de um shopping de frente desse prédio que eu morava, e aí eu mesmo fazia, eu era minha coach. Eu mesma fazia meus treinamentos baseados naquilo que eu já treinava no Brasil, Uhum. e o exercício, ele sempre foi minha válvula de escape para tudo, até hoje. Até hoje. Uhum. Eu falo que principalmente hoje, né? Depois de ter filho e tal, assim, que Você já eu voltou para academia? voltei semana passada e, nossa, faz muita diferença para mim. Porque eu sinto, eu sou uma pessoa que eu tenho muita energia. Às vezes pode parecer, igual você que me conhece, outras pessoas, assim, acham assim, não, a Marina é calminha, a Marina é de boa, não sei o quê, mas por dentro minha cabeça tá. Então, eu Ah, preciso descarregar minhas energias e o exercício físico é a forma que eu encontrei para poder fazer isso. uhum. Maravilha. E saúde mental, você teve alguma válvula de escape também?
eu uso o exercício físico muito Também. como na Mas você verdade, passeia muito também, isso também é uma válvula de escape, né? Você gosta de natureza, de hiking, sim, sim, isso também sim. é uma válvula de escape. Sim, com certeza. É tudo que me move. Tudo que Uhum, me move me ajuda muito a minha sanidade, a manter minha sanidade, uhum. a estar bem, não só fisicamente, mas mentalmente, principalmente. É, essa questão, assim, da hora do exercício, eu acho que é porque eu sou o tempo todo planejando, fazendo tanta coisa e na minha cabeça, estou o tempo todo pensando, que quando eu estou fazendo um exercício físico, eu não penso em nada. Eu Eu só só penso na dor que você está sentindo naquela hora. eu estou 100% concentrada naquilo que eu estou fazendo, naquele exercício. Uhum. Então, isso me ajuda muito, parece assim que esvazia a minha cabeça, assim, e tal. Então, me É ajuda pra quase caramba. uma meditação durante o exercício. É. E aí, aqui, o que eu encontrei muito, o que eu aprendi muito, foi a questão dos hikes, né, de fazer trilha, porque como é que é um local agraciado aí com tanta beleza natural, tem tanta montanha aí para subir, Uhum, e é algo que é de graça, uhum, né? Então, eu encontrei nos hikes também essa mesma válvula de escape. uhum. E a questão agora entrando na maternidade, né, da Uhum. ser mãe aqui no Canadá, como que foi assim? Foi bem planejado? Você já estava também certinho no na sua planilha do Excel? Uhum. Como é que Tá. foi? Tava, como eu estou num relacionamento há muitos anos, a Uhum, gente já tinha em mente já essa questão de filhos. uhum, E eu, pessoalmente, também já tinha. Eu já sabia, assim, que com 30 anos eu queria engravidar, eu queria começar a ter filho. Eu queria começar ali a gente queria começar a não se proteger mais, tipo isso. sim. Então, quando eu completei 30 anos, que foi em novembro do ano passado, a gente já começou a falar muito sobre isso, começou a pensar sobre essa questão. Então, foi onde a gente começou a falar assim: vamos lá, vamos ver o que vai dar. Minha mãe até tinha me mandado Eu é, lembro disso. um tanto de anticoncepcional, porque até então aqui não podia, né? Agora que não precisa de médico para poder pegar e tal, enfim. Eu até comecei a tomar, só que aí a questão da mudança também, que a gente tava, foi bem na época que a gente estava mudando de apartamento. E Uhum, na mudança tinha aquela tanto de caixa lá, eu até comecei a tomar, mas eu já estava mais, acabava esquecendo de tomar. Eu acho que ele juntou a fome com a vontade de comer. entendi. Daí já veio já, Samuel. Pouco tempo depois eu já estava grávida e só que foi algo assim, foi, foi um planejado que também teve que contar com a sorte, porque tipo, eu estava estudando e trabalhando. Uhum, Eu ia fazer um ano no meu trabalho. Eu ainda tinha mais 6 meses de curso para poder finalizar. Mas aí o que eu pensei foi muito isso, tipo, tá bom, quando eu finalizar, se por acaso acontecer de ficar grávida agora, quando eu finalizar o curso, uhum. aí nasce o neném. Acaba um projeto, começa outro. Uhum. E uma dúvida que eu acho que muita gente tem, como que foi a questão do sistema de saúde, quando você soube que estava grávida, como que foi? Olha, eu não tenho muitas experiências com maternidade, com nada, nunca pesquisei muito lá no Brasil. Então, toda a minha experiência é aqui. E, na minha opinião, foi maravilhosa, de verdade. Uhum, Porque, primeiro, que a gente não tem custo. E, segundo, que a questão da maternidade aqui é como é normal, é natural. uhum. Não é que eu acho, a minha visão Mas do é humanizado, né? É natural, humanizado. Era humanizado. essa a palavra. É no Uhum, sentido de, tipo assim, às vezes lá no Brasil a impressão que eu tinha, principalmente vendo minhas amigas, e também acho que pela questão da pandemia, que deixou uhum, essa imagem na minha cabeça, é que quando você tá grávida, você tem que ficar dentro de um potinho lá e você não pode se uma mover. bolha, né? Não vou fazer Você nada. não pode fazer nada, você não pode ter contato com ninguém, é quase que como uma doença. Uhum, E aqui eu já vejo que não é desse, tem que fazer muitos exames, é muita tranheira.
E aqui eu já vejo que é muito tipo, cara, você tá grávida, isso é um processo normal, isso é da vida, né? E aí tem aqui tem as midwives, eu até então não tinha médico de família. Então, Qual que foi a primeira coisa que você fez quando você a soube? primeira coisa que eu fiz novamente foi, eu não sei sobre isso, vou procurar quem sabe sobre isso, vou contratar um expert. Então, fui Uhum, atrás de uma doula. uhum. E aí eu fui atrás Brasileira? da brasileira. Eu queria brasileira porque o que acontece? O que foi meu pensamento também? Cara, eu não sou fluente em inglês. Uhum. Esse universo da maternidade, ele vai ser novo para mim, não Vocabulário só em novo, né? português, quanto em Uhum, inglês. Então, eu não vou ter o vocabulário. Então, eu vou precisar de uma pessoa para poder me ajudar nessa jornada aí, para nos uhum, ajudar. Eu e meu uhum, esposo. Então, a gente, beleza, então vou procurar. Procurei, achei, conversei e contratamos. Foi isso. E aí, no que a gente contratou, ela já falou, ela deu o caminho das pedras, uhum, entendeu? E, e aí eu tive as midwives e uhum. nossa, eu sou apaixonada por elas e Então, mas como daí o caminho foi marcar uma consulta? Você ligou lá e falou, tô grávida? E o que que você foi, a fez? partir do momento que a doula falou, olha, quando você está grávida, cada cidade, como é que eu Tem posso um explicar? centro, né? Tem um hospital, uma Isso, referência, né? uma referência a essa, ó, eu moro em Vancouver, então a minha clínica, a minha midwife, ela não pode ser lá de New West, Uhum, é de Vancouver. Então, ter essa conversa inicial com a doula foi primordial, porque ela já me passou os links dos websites que eu tinha que entrar e com os lugares que eu poderia falar. Então, ela me deu sim. muito o caminho das pedras mesmo. Uhum, E aí, então, eu entrei em contato com essas clínicas de midwives, e das 3 que eu entrei em contato, 2 estavam disponíveis, das 2 que estavam disponíveis, eu escolhi a que eu escolhi, né? uhum, Eu gostei do conteúdo que eu vi na internet, gostei da conversa que a gente teve, e a partir desse momento eu passei a ter esse acompanhamento com as midwives, todo mês uhum. ia lá e tal, e E foi um você processo. podia escolher entre médicos e midwife ou você nem procurou saber e já foi Eu não direto para procurei midwife? saber, tinha Ah, a tá. questão também de eu não ter médico de família, e Uhum, tinha a questão, pelo que eu entendi, é que assim, se eu sou saudável, pelo que eu entendi daqui, né? Se você, a questão da minha idade e de eu ser saudável, não tinha por que eu ir para um obstetra, por exemplo. uhum. Seria um parto normal mesmo, não seria cesárea, porque aqui tem essa questão também que não é que eles obrigam você a fazer, a ter só Não, normal. eles dão a indicação verdadeira para cesárea. Resumidamente é isso, Isso, é isso. né? E eu também eu já sabia sobre isso antes de vir para cá. Uhum, Então, eu já estava me preparando psicologicamente para isso também. E todo o acompanhamento com ela só me deu mais segurança, e ter a doula, e fui ter nas aulas, porque nasce um filho, nasce uma mãe. Então, do mesmo jeito que o Samuel estava sendo gerado na minha barriga, eu estava mãe sendo gerada, até hoje estou sendo, né? É um uhum. aprendizado todo dia. Todo dia. O resto Todo da sua dia. vida, eu acho. Sim, sim. Eu acho que é o melhor aprendizado que eu já tive. Assim, que eu E, estou tendo, assim, né? e conta pra gente como é que foi conciliar esse final de curso com o nascimento do Samuel. Foi difícil, não vou mentir. É, não só, porque, tipo assim, cara, eu passei, na universidade, eu acabei passando pela fase dos enjoos, por exemplo, então era difícil. Ai, com É, aquele cheiro das pessoas. vamos Jesus. entrar nisso? Não, 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 é só falar que tem muita gente que cheira muito forte aqui, entendeu? E é. aí, imagina uma grávida, enjoada com esse cheiro. Então é Eu complicado. literalmente aconteceu de eu literalmente vomitar por conta disso na universidade. Meu Deus. É. Teve a questão assim, ó, quando eu descobri, falei assim, ai, tô grávida. E aí eu fui na primeira semana, né? Aí eu fui para aula. E era uma aula que tava no inverno, né? E eu tava voltando para casa, o escuridão, um frio, aquela chuvinha. E aí aquele fedor, aquele enjoo.
voltando no caminho de casa para a primeira aula que eu fui, depois de saber que estou grávida, eu me bateu uma bad danada. Me bateu uma bad muito forte, eu chegar chorando, de soluçar, e meu esposo fica assim, o que foi? O que tá acontecendo? Eu falei, cara, eu fui muito irresponsável. Eu fui muito irresponsável, não devia ter feito isso, porque vai ficar muito pesado, vai ter muita coisa. Eu vou ter que estudar e trabalhar, e no meu trabalho, e quando eu for falar lá no meu trabalho, eu tenho que falar no meu trabalho, eu não tenho nem um ano lá. Eu lembro que você ficou tão preocupada. Nossa, a minha gerente, meu diretor, nossa, eles vão querer me demitir, eu nem sei como que é essa questão, isso daí eu realmente eu não sabia, eu não tinha certeza, Uhum. né, como que era essa questão aqui, eu fiquei muito preocupada com a E questão do fora trabalho. que essa questão também do trabalho, do como funciona o trabalho, que a gente traz a referência do Brasil. É, E isso aqui é muito diferente, né? Eles respeitam muito, né, hum, as necessidades do trabalhador mesmo, não só quando gestante, mas, por uhum, exemplo, até a gente chama de sick day, né? Um dia, sabe aquele dia que você está com uma gripe, uma virose, uma coisa horrível, e fala, não consigo trabalhar? E você não precisa levar atestado, é só você falar assim, hoje eu estou doente, não vou trabalhar. Ponto. e não só a questão do físico, mas a questão muito do mental também é Sim, respeitar, sim. né, e foi isso, mas eu vim chorando, pensando, eu vim do Skytrain até o caminho da minha casa, assim, chorando, eu cheguei chorando aqui, meu esposo, quando ele me viu, ele já me abraçou e falou assim, calma, calma, eu falei, não, eu fui muito doida, eu não devia ter feito isso, a gente devia ter tomado mais cuidado, nem que eu tava arrependida de estar grávida, era só da questão do momento de ter caído uma ficha, tipo assim, cara, eu vou ter que vir aqui pra cá estudar com uma barrigona de 8 meses, de Uhum. 9 meses, porque é quando eu vou me formar e aí vai ter o neném. Eu vou ter que falar no meu trabalho e vou ter que arriscar perder meu trabalho. Mas ter o suporte das pessoas é muito importante. E o suporte do meu esposo naquele momento foi primordial, porque ele falou assim, porque tipo, eu falei que eu estava me sentindo sozinha, né? Porque tudo acontece muito com você. Acontece com o homem também, ou com o seu parceiro, enfim. Mas tem Então, coisas que tá só dentro de você, né? Não tem como. não, é porque Hormônio, mudanças do corpo, tudo isso. tudo vai ser com a pessoa que está grávida, Aham. entendeu? É tudo eu que iria passar. E ele, mas quem disse que você está passando por isso sozinha? Não, é nós dois aqui. Não, tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Fica tranquila, vai dar tudo, já tá dando tudo certo. Então, você tem uma pessoa para ouvir isso e que apoia, que tá, tipo, ouvir um tamo junto, sabe? Uhum. Faz a diferença. Faz Toda. toda a diferença. Por isso que eu falo, não era para mim ter vindo sozinha. Na época que eu iria vir. Na época que eu iria vir, a gente estava com 5 anos que a gente estava juntos. A gente veio para cá, a gente já estava 10 anos juntos Nossa. de relacionamento. Hum. Então, eu acredito que isso também fez diferença, sabe? Uhum. Então, E foram casados já, né? Numa união, né? Um compromisso maior ainda. isso. Antes de vir, a gente casou, Aham. casou e mudou. Montaram E a casa de vocês no Canadá. a gente só foi ter nossa casa realmente aqui, né? Nossa vida só Uhum. realmente Uhum. aqui. E nesse dia, aí eu deixei sentir, eu senti tudo aquilo que eu queria sentir e let it go. E vambora, vida que segue, sabe? Sim. Teve vários dias que foram difíceis lá, principalmente para ir para a universidade, porque assim, a, a, a verdade é que a universidade, eu vim com uma expectativa muito grande da universidade, achando que ia ser uma coisa High School Musical. Brincadeira, não High School Musical, né? Mas um Fora a parte curso da bom, música. né? Acho que um curso bom já estava bom. Assim, sabe? Uma experiência, eu pensei que seria uma experiência acadêmica, tipo de filme, assim, de college, sonhava com isso, e não foi exatamente isso. Até também, mas também por conta das minhas escolhas. Porque como eu escolhi priorizar que eu queria trabalhar, eu sempre joguei minhas aulas para de noite. Eu acredito que quem tem ali aula de Não manhã, faz tanta diferença, eu acho, Marina. enfim. Enfim, acho que não faz. É, e só sei que tudo é escolha, então eu estava arcando com aquilo que eu escolhi também, que eu Uhum. priorizei, e que eu assumi como risco também, né? Uhum. Então foi isso, eu fiquei triste, mas aí passou assim,
vou viver um dia de cada vez. E se Uhum. ficar triste, tá tudo bem. Se eu quiser chorar, eu vou chorar. O que me ajudou muito, eu mais ou menos já tinha passagem comprada para o Brasil. Então, a gente foi para o Brasil. Eu dei uma recarregada de energias. Eu estava com a minha família quando a gente descobriu que o Samuel, que era menino, né? Tipo, Aham. o meu filho. E ter esse momento na minha família me deu essa recarregada de energias para voltar para cá e principalmente para poder entender que o meu lugar hoje era aqui e não lá no Brasil. A Uhum. minha casa era Como aqui. foi esse momento de, tipo assim, de voltar para lá depois de já estar assim, com a vida encaminhada aqui? Como é que foi? Foi muito bom, porque assim, a gente acaba idealizando e enaltecendo muitas coisas. Você vai lembrar o tanto que eu falava do meu trabalho lá, e o tanto que era, lá era o melhor lugar, que não sei o quê, tananã. E aí eu cheguei lá e vi assim, cara, tá, aqui é bom, mas não tem tanta diferença assim, porque quando você tá longe, e você tá muito longe, já faz muito tempo, você tá com saudade, você esquece dos defeitos, você Aham. esquece de como que é aquela realidade. Então, e aí você tem aquele sentimento, tipo assim, o outro, quem não é brasileiro não pode falar mal do Brasil, só eu que posso falar, sai fora, sabe? É igual nossos irmãos, né? Eu falo assim, eu posso falar o quanto que for de mal, mas ai de quem falar. Exatamente. É muito isso. Então, quando a gente chegou lá, que a gente viu a realidade, porque a gente estava enaltecendo muito na nossa casa, principalmente eu. Aí eu falei, cara, meu lugar não é. O sentimento que eu tive meu lugar não é aqui nesse momento. Uhum. Nesse momento, a minha casa é lá. E aí entra a questão também que eu não tinha minha casa, eu tenho a casa dos meus pais. Eu morava com os meus pais, meu esposo morava com os pais dele. Aí a gente foi ter nossa casa aqui. Então, isso pesou muito para a gente poder ter esse sentimento de pertencimento também aqui. Sim. É, mas o que eu vejo de outras histórias também não é só isso, é isso também, né? É de montar a casa aqui, de ter as coisas aqui, mas acaba ficando, né? Tipo, eu pertenço lá, pertenço aqui, Ah, fica meio assim, por perdido isso, no pertencimento. é, mas eu acho que é muita questão de você também nunca diga nunca, sabe? Eu não falo, dessa água eu não beberei, tipo, eu não falo assim, eu não vou voltar para o Brasil. Não, eu falo que hoje minha vida é aqui. E Uhum, é isso, vai vivendo. Amanhã entendi. pode não ser. Quem sabe, né? Mas dentro do seu planejamento, por enquanto, é ficar mais Ainda tempo, mais seguir agora no com processo filho. da imigração, né? Sim, ainda mais agora com filho, sabe? Com um mini canadense aqui. Ah, agora você tem um canadense em mãos. É, com certeza, pensando muito nele. Porque a nossa vinda também para cá, a nossa escolha de vir para cá foi muito pensando em nossos futuros filhos, né? Uhum, E aí, a partir do momento que você tem um filho, aí você vê que você tem, tipo assim, eu talvez não poderia oferecer coisas que eu ofereço. Aqui vou dar um exemplo muito, que pode parecer pequeno, mas era para a minha realidade. uhum. Poder ir no shopping, numa Carter's da vida e comprar, sair de lá com 5, 6 roupinhas Jamais, e né? não custar nem US$ 50, Uhum, assim, eu não poderia fazer isso lá no Brasil. sim, Eu não tinha essa condição de fazer isso lá. sim. É, E, assim, por mais difícil que sejam as condições aqui, tem muitas facilidades também, né? sim, sim. Dentro da minha realidade hoje, eu ter essa possibilidade, eu penso muito na questão da segurança, porque no Brasil eu já tinha sido assaltada muitas vezes, eu já estava traumatizada com isso. Hoje eu ando aqui, tipo, você lembra, que, assim, a universidade downtown, morando lá em Surrey, voltando para casa meia-noite, eu chegava em casa meia-noite, a minha última aula, por Uhum, conta da última aula que eu pegava. uhum, E eu não sentia, assim, medo, sim. sabe? Eu Uhum. sentia, assim, que tava tudo bem. De toda a sua história de Canadá, assim, você tem algum arrependimento, alguma coisa que você faria diferente? Que eu faria diferente? Ah, não. Pra falar a verdade, não, assim, não me veio nada na cabeça agora, porque tudo que eu fiz,
me ensinou alguma coisa. Seja um passo que eu tenha dado errado, que eu tive que voltar 2 para trás, ou as coisas que eu acertei, sabe? Então, conversando aqui com você, me vê muito isso, assim, nossa, caramba, ainda mais pensando que hoje, literalmente, eu estou fazendo 2 anos que estou aqui, não tem nada assim, não, mas eu devo muito a isso, a essa questão, na minha opinião, desse planejamento, de saber e de aceitar as coisas também, de você, tipo, não adianta você ficar dando murro em ponta de faca ali, tipo, o emprego aqui, ó, não tá dando na minha área, eu vou continuar fazendo isso? Não, então tá bom. O planejamento é... Plano B, então, plano C. Isso. Vida que segue. O planejamento é uma direção, né? Às vezes a gente tem que fazer uma rota mais longa, que tem mais subidas e descidas, mas é uma direção, né? Já desenhada. Eu acho que também a questão da minha profissão me ajudou muito nisso, igual eu estava falando que durante muitos anos eu trabalhei com produção de eventos, e uma frase que a gente tem dentro de eventos é: todo evento ele é feito para dar errado. Todo evento vai dar errado. Mas o nosso trabalho é fazer com que as pessoas não vejam isso e minimizar esses erros. Minimizar os danos, né? Vai faltar uma coisinha ali, outra coisinha aqui, aí você vai deixar o evento acabar. Não, você tem que saber se virar com aquilo que... de novo, é fazer aquilo que você pode com aquilo que você tem. É muito trabalhar esse mantra na cabeça, sabe? Sim. Ô, Marina, para encaminhando para o final aí desse podcast, para eu também deixar você descansar depois de um dia longo aí, eu programei um joguinho de palavras. Sabe aquele joguinho de palavras que eu falo uma palavra e você fala a primeira coisa que vier na sua cabeça? Sei. Bate-bola, jogo rápido. Isso, bate-bola, blogueirinha. Isso, blogueirinha. Mas eu não vou dar uma de blogueirinha aqui não, tá? Então eu vou começar, tá bom? Amor. Samuel. Oh. Saúde. Me veio mental na cabeça, porque a gente falou tanto sobre isso, sabe? Família. Minha mãe. Imigração. Planejamento. Deus. Hum? Deus. Crer. Realização. Minha família. Uma saudade. Pamonha. Meu Deus, essa menina é a rainha da pamonha. Pamonha de sal, tá, gente? Que fique não, meu Deus do céu. Sal. Não vem com pamonha de doce pro meu rumo, não. Ai, Marina, eu queria que você deixasse uma dica, assim, uma frase final, que você, né, quem escutou a gente até agora aqui tem interesse em fazer esse processo de migração, o que você diria para essa pessoa? Eu diria para essa pessoa procurar entender o que ela quer, qual que é o objetivo dela. Que quando a gente toma uma decisão, se você toma de verdade aquela decisão, todo o universo começa a corroborar. Para aquela decisão que você tomou. A partir do momento que você decidiu, eu decidi que eu quero morar fora. Tá, nada vai cair do céu. Corre atrás, pesquisa. Vou reforçar, acho que é a terceira ou quarta vez que eu falo isso. Faça o que você pode fazer dentro ali das suas possibilidades. Procure a informação, não fique esperando alguém te falar. Não, corre atrás. Tudo dá certo para quem corre atrás. Eu acredito muito nisso. Então, tenha em mente o que você quer, porque se você não souber o que você quer, se você não souber para onde que você quer ir, qualquer caminho vai servir para você. Esse é o E primeiro também, se não souber o que quer, qualquer coisa serve também. Qualquer coisa vai servir. Tenha em mente o que você quer. Procure se entender. Por isso que eu falo que não era para mim ter vindo para cá antes. Era para mim ter vindo para cá agora mesmo. Todas as minhas experiências anteriores me ajudaram a chegar nesse entendimento. E eu não acho, tipo assim, Marina, é fácil você falar isso, porque você pôde viajar para fora. Cara, para mim viajar para fora, eu trabalhei para caramba para poder juntar cada centavo. Mas não só viajar.
Bem, deu uma congelada, a gente não sabe exatamente que parte que parou, mas a Marina estava dando as considerações finais, uma dica aí, um conselho para quem quer fazer esse processo de migração. Pode finalizar sua fala. Eu confesso que eu não lembro mais onde que eu estava na minha fala, mas de forma resumida, é aquilo que eu já comentei mesmo. Tenha em mente aquilo que você quer e corra atrás daquele objetivo. Faça aquilo que você pode fazer com aquilo que você tem para você atingir esse objetivo e fique firme, entenda o que você quer. Entenda o que você quer e corra atrás. Ah, agora eu lembrei o que eu estava falando. O que eu estava falando, na verdade, era a questão, tipo assim, o que eu queria dizer é que não é só porque eu tive a oportunidade de ir para fora, que eu tive esse entendimento, que não é isso que eu queria dizer. Você pode ter esse entendimento do que você quer dentro das atividades, das coisas que você já faz aí no seu dia a dia mesmo. É você procurar formas de se entender o que você quer. Ah, mas eu não sei o que eu quero. Então comece pelo outro lado, comece pelo o que eu não quero. Tenha claro o que você não quer, e você vai descobrir o que é exatamente o que você quer. Já guia bastante, né? É, Marina, queria agradecer muito, amiga, senhora, que a gente se chama senhora, de senhora. jovens senhoras. Jovem senhora, eu queria agradecer muito. Sabe que a sua amizade para mim é muito importante. Acho que é uma das acho que é a primeira amizade que eu fiz aqui no Canadá, na verdade, porque eu te conheci na primeira semana de aula, né? É a minha primeira amizade. É, minha primeira amizade no Canadá, e eu sei o quanto é importante. Eu vejo assim outras pessoas que estão aqui há mais tempo, o quão é importante essas primeiras amizades, porque ver a nossa história aqui, né? Ver tudo que a gente passou, agradecer também publicamente, em forma de honra, tudo que você me ajudou também em todos os processos difíceis que eu já passei aqui. E obrigado por me apoiar em mais esse projeto, mais essa loucura aí. E agradeço de coração mesmo. Amo a sua família, amo você e o Hélio, Samuel, vocês são muito lindos. Tenho muito orgulho da sua história. E eu acho muito lindo mesmo ver o quanto o seu planejamento, porque naquela época eu ainda não te conhecia, eu não vi tudo isso que você passou, mas ver o seu plano redondo, sabe? Poder comemorar com você cada etapa, cada vitória, cada coisa que você conseguiu que estava no seu plano. Realmente é algo muito lindo, muito legal. Eu sempre me emocionei junto com você e é muito legal ver essa história. Eu tenho certeza que ainda tem muitas e muitas conquistas para vir. Amém. Nossa Senhora. Eu agradeço muito todas as vezes, todas as conquistas que eu tive, que você estava lá para compartilhar comigo, mas eu agradeço ainda mais os momentos em que eu não tive essas conquistas, em que eu tive tropeços, porque nada é perfeito. Aqui eu compartilhei assim o que deu certo, né? A gente fala uma coisa ou outra que não estava dando certo. Porém, mais importante do que ter uma pessoa para compartilhar as coisas boas com a gente ter as pessoas que são de verdade na nossa vida, que são as pessoas que também compartilham dos momentos ruins que a gente tem. E você, com certeza, é uma dessas pessoas aqui, não só aqui no Canadá, mas na minha vida. E você sabe que eu amo muito a sua vida e que fico muito feliz e emocionada da gente estar tendo essa conversa e de ver você tocando esse projeto, que é muito lindo e que com certeza vai ajudar a inspirar muitas pessoas e só vai trazer bons frutos para você, porque você está disponibilizando conhecimento. Sim. Só vai vir coisa boa. Então, galera, muito obrigada por ter vindo até aqui. Se vocês quiserem, me sigam nas redes sociais, em todos os canais é Elora Lopes. Temos também o Instagram do podcast, que é Imigrantes que Inspiram. E não sei se a Marina quer disponibilizar a rede social, mas você quer, Marina? Não. É fechado, né? É. O seu perfil é fechado. Então, tá bom. Então, às vezes você encontra coisas dos amigos nas minhas páginas também. Então, vocês fiquem de olho por lá. E muito obrigada a todos que vieram até aqui. Beijo! Tchau.